Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje a nossa aula aqui diretamente da escola aqui, com o tema da semana que vem, dia 24 de junho, tá? O movimento LGBTQI+, mais o movimento também ambientalista. E é o título da aula, o que eu seria de vocês sem a gente? Aí, bora lá. Então a gente vai reconhecer a habilidade, reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais modernos, tá? Tá frio aqui hoje, viu? Pergunta para vocês: será que a exclusão e as brincadeiras desagradáveis são maneiras de querer obrigar todo mundo a ser igual a gente? Ou seria por medo de mudar? E aí, gente? Eu lembro aqui da frase e da música, do nosso cantor famoso Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, que ele fala que a gente tem que parar com essa velha opinião de achar que tem que ser sempre a mesma coisa sempre, Agora eu não lembro da música corretamente, mas é isso. Temos que mudar de opinião, gente? Por favor. Movimento LGBTQI+. O movimento LGBT é um movimento social que defende a aceitação de pessoas LGBTQI+, na sociedade. Aliás, você sabe o que significa essa sigla? Pesquise lá na aula, a gente vai falar sobre essa sigla toda. E nem eu sei tudo totalmente, eu esqueço, tá? Enfrentando o preconceito e o ódio, esse movimento busca a igualdade social por meio da conscientização das pessoas e da maior representatividade das pessoas da LGBTQI+, tá? Entre suas atividades podemos citar o ativismo político, tá? As atuações artísticas e culturais, uma parada gay, LGBT, as ações da mídia e as pesquisas acadêmicas. Por ser um movimento mundial, as pautas e as lutas variam de acordo com cada país e região, tá? Então aqui a foto, numa parada gay. Objetivos, pautas que as lutas que eles, eles estão lutando há muito tempo, desde 1968, tá? Criminalização da homofobia, LGBTQI+, fim da criminalização da homossexualidade, reconhecimento social da identidade de gênero, fim do tratamento das identidades trans com patologias, tá? Fim dos tratamentos de cura gay, casamento civil igualitário, permissão para casais homoafetivos adotarem crianças, tá? Respeito à laicidade do Estado e fim da influência religiosa nos processos políticos e políticas públicas pelo fim da discriminação, fim dos estereótipos LGBT na mídia e representatividade da comunidade nos meios de comunicação, ok? Mais umas fotos aqui, E a história, como é que é a história? Tudo começou então em 28 de junho de 1969 em Stonewall. Acho que você já deve ter visto isso. Está passando até em comercial nos canais aí aberto falando dessa história, muito bonita até. Localizado em Greenwich Village, nos Estados Unidos. A rebelião de Stonewall, durou 6 dias seguidos como resposta contra a ação preconceituosa e violenta, tá, da polícia local. Mais uma vez a polícia, que com frequência fazia batidas e revistas de cunho humilhante em bares e boates gays da cidade de Nova York, tá? Aqui uma foto, essa manifestação com a cartaz de frente da libertação gay em 1972, tá? Então vamos fazer uma linha do tempo aqui rapidinho, um resumo da história sobre a questão da homossexualidade, tá? Os primeiros registros históricos de homossexuais são datados de cerca de 1200 a.C., fazendo com que muitos pesquisadores, estudiosos e historiadores afirmem que a orientação homossexual era aceita em diversas civilizações. Nós que estudamos história, sociologia, filosofia, já enxergamos isso na cultura grega, E a homossexualidade naquela época era cultural, era normal, natural, tá? Dos tempos para cá, Idade Média em diante, que já começou a ter uma outra visão. Historicamente, leis combatendo a homossexualidade são muito presentes. E o primeiro registro dessas leis data do século XIII, no Império de Gengis Khan, tá?
No Ocidente, as primeiras leis de combate à homossexualidade, influenciadas pela Inquisição da Igreja Católica, surgiram no ano de 1533. Em um contexto no qual a Inglaterra e Portugal, com a Espanha e a França, dominavam boa parte dos territórios ao redor do globo, da Terra, né? A influência dessas legislações preconceituosas se estendeu não apenas pela Europa, mas também por todas as colônias. Então, desde as navegações marítimas aí também vem as leis em relação a isso, tá? De cunho preconceituoso. Os séculos seguintes não apresentaram grandes avanços e genocídios foram cometidos contra os LGBTs durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Verdade. Uma das maiores mentes de todos os tempos. Verdade também. Tem até o filme dele. O pai da comunicação, Alan Turing, por exemplo, sofreu castração química como pena do governo inglês em 1952, mesmo após apresentar avanços que contribuíram para o fim da Segunda Guerra Mundial. Gente, esse Alan Turing, né, que era homossexual, ele é o criador do computador, basicamente, tá? Os sistemas e tudo mais, como funcionam os softwares, foi esse cara. O cara era um gênio. E ele evitou bombardeios contra a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Ele adivinhou pelos cálculos matemáticos dele, tá? Tem um filme dele, eu não lembro o nome. Até os anos de 1960, ser homossexual era crime em quase todos os estados dos Estados Unidos. Ao redor do mundo, várias clínicas particulares oferecem serviços que prometem uma cura gay para algo que não é uma doença. Ainda nos anos de 2010, ter relações homossexuais é considerada crime em mais de 73 países e 13 punem com a pena de morte. Olha só. Então, esse é o movimento LGBTQI+, e a história toda deles, tá? Pergunta, você escolhe por quem se apaixona? Sim ou não? Agora vamos ao movimento ambientalista. É organizado após a explosão de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Tá? Na Segunda Guerra Mundial. Foi nesse momento que o ser humano percebeu o imenso potencial destruidor que podemos ter de destruir a natureza e todos os seres vivos, inclusive nós mesmos. Tá? Daí o surgimento dos hippies nas décadas de 60 e 70, né? Promoveu um movimento ambientalista mais suave, de convivência sustentável, paz e amor, peace and love, pois adotava um estilo de vida comunitário em comunhão com a natureza, com as questões ambientalistas, tá? A ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, né, é o principal órgão que está lutando contra isso, né, cabeçando esse movimento ambientalista, né? Criou então a ODS, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Com base em 8 de objetivos. Depois tem a ODM, tá? Que a gente vai ler aqui esses objetivos aqui embaixo. Pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. Essas são as pautas da ONU aí, com essas questões aí, tá? As metas do milênio foram estabelecidas aí, né, em 2000, com apoio de 191 nações, tá? E são elas, algumas delas aqui. Acabar com a fome e a miséria, tá? Oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, tá? Importantíssimo, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e as outras doenças, garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e estabelecer parcerias para o desenvolvimento sustentável. Tá? Então aí, ó, esse é um tripé, né, desse movimento ambientalista: o ambiente, o social e o econômico. Algumas fotos aqui, né, relacionadas de manifestações, tá, pelo clima no mundo, lá, United for Climate Justice, né, unidos pela justiça do clima, né. Sistemas mudam, clima não. System change, not climate change, né? E é verdade, né, gente? Leis brasileiras sobre isso, tá? Novo Código Florestal Brasileiro, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei de Crimes Ambientais, tá?
Política Nacional do Meio Ambiente, Lei da Fauna, Política Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, Área de Proteção Ambiental e Política Agrícola. Tá? Pense, às vezes nos preocupamos mais com o que não tem impacto em nós do que o que tem. Escolhas, temos várias. Planeta, só um. Não está escrito aqui a criança do inglês com cartaz, né? Our planet needs help. Nosso planeta precisa de ajuda, né? E a gente tem que pensar muito sobre essa questão ambiental, né? As coisas que a gente faz sustentáveis. O problema é que a gente vive numa sociedade de consumo. E aí o problema maior disso tudo é a geração de lixos. E onde vai parar esses lixos todos? No mar, no oceano, nos rios, na terra, poluindo tudo. Então a gente está destruindo tudo, né? Infelizmente. Para voltar isso aí, só com uma conscientização imensa, global de todos, tá? E é isso, gente. Um abraço para vocês, até a próxima aula.